Um camponês egípcio estava prestes a descobrir o segredo que a igreja escondeu por 2000 anos. E o que ele encontrou mudaria tudo o que você pensa sobre Jesus. Porque em 1945, Mohammed Ali Saman cavou algo que não deveria existir. Um jarro de argila enterrado no deserto do Egito. Mas quando ele abriu esse jarro, encontrou textos que provavam uma conspiração milenar. Eram 52 manuscritos antigos, e entre eles estava o Evangelho de Tomé, um texto que a igreja tentou apagar da história. Agora você vai descobrir por que esses evangelhos foram proibidos e acredite, a verdade vai te chocar. Esses textos ficaram conhecidos como manuscritos de Nag Hammadi, a maior descoberta de textos antigos da era moderna. Mas tem um detalhe que ninguém te contou. O Evangelho de Tomé começa com uma frase perturbadora. Estas são as palavras secretas que Jesus, o vivo, proferiu. Espera aí, palavras secretas? Por que Jesus teria ensinamentos secretos que não estão na Bíblia? Diferente dos evangelhos tradicionais, esse texto não conta histórias. Ele registra 114 ditos ocultos de Jesus. E o primeiro deles é absolutamente chocante. Quem descobrir o significado interior destes ensinamentos não provará a morte. Jesus não estava falando de morte física, ele estava revelando algo muito maior, transcendência através do conhecimento oculto. No dito número 3, Jesus solta uma bomba. O reino está dentro de vós e também está em vosso exterior. Você percebe o que isso significa? Ele não estava prometendo um céu após a morte. Estava dizendo que o divino está dentro de cada um de nós. Se vos reconhecerdes, então sereis reconhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Agora para e pensa comigo. Se cada pessoa pode alcançar o divino sozinha, por que precisaríamos de intermediários? Por que precisaríamos de uma igreja? Exatamente. E é por isso que esse evangelho foi banido. A igreja primitiva construiu seu poder como intermediária entre Deus e os homens. Se as pessoas descobrissem que podiam se conectar diretamente com o divino, a igreja perderia tudo: seu poder, sua riqueza, seu controle. Então, no século II, começou a caça aos textos heréticos. Em 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria emitiu uma ordem proibindo a leitura de todos os evangelhos gnósticos, incluindo o de Tomé. Mas alguns monges se recusaram a deixar a verdade morrer. Eles esconderam os manuscritos em jarros de argila e enterraram no deserto, esperando que um dia alguém encontrasse. Durante 1600 anos, esses evangelhos ficaram ocultos até que Mohammed Ali os descobriu por acaso. Mas o Evangelho de Tomé não foi o único texto banido. E agora vem a parte mais sinistra: o livro de Enoque. Enoque era o bisavô de Noé, um homem que caminhou com Deus, segundo a Bíblia. E o livro dele revela algo perturbador sobre os anjos caídos. O texto descreve como 200 anjos desceram à terra e se relacionaram com as filhas dos homens. Esses anjos ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade, fabricação de armas, feitiçaria, astrologia, e dessa união nasceram os Nefilim, gigantes que aterrorizaram a terra. Deus, então, ordenou que Enoque levasse uma mensagem aos anjos rebeldes. Vocês não encontrarão paz nem perdão e permanecerão confinados até o grande dia do julgamento final. O livro de Enoque revela que o dilúvio foi enviado especificamente para destruir os Nefilim. Agora vem a parte bizarra. Por que a igreja baniu esse livro se ele aparece citado na própria Bíblia? A Epístola de Judas, versículo 14, cita diretamente as profecias de Enoque. Mas no século IV, a igreja removeu o livro de Enoque do cânon oficial. Durante mais de 1000 anos, o livro foi considerado perdido, até 1773, quando o explorador James Bruce encontrou 3 cópias na Etiópia. A descoberta chocou o mundo acadêmico.
porque revelou que a igreja etíope sempre preservou o texto como sagrado. Então a Igreja Católica mentiu e escondeu a verdade por mais de 1000 anos? A resposta é sim. E tem mais. Existem pelo menos 15 evangelhos apócrifos que foram banidos. O Evangelho de Maria Madalena mostra que ela era a discípula mais próxima de Jesus. Jesus compartilhava ensinamentos secretos com Maria, que não revelava aos outros apóstolos. Pedro demonstra ciúmes no texto, questionando por que Jesus preferia conversar com uma mulher. Isso contradizia totalmente a estrutura patriarcal que a igreja estava construindo. Então Maria foi apagada, transformada de apóstola em prostituta pela tradição. Somente em 1969, o Vaticano admitiu que essa associação era falsa, mas o dano já estava feito. E tem mais evangelhos explosivos. O Evangelho de Judas, descoberto em 1978. Nele, Judas não é um vilão, ele é o discípulo mais fiel. Jesus teria pedido para Judas entregá-lo às autoridades. Tu superarás todos eles, pois sacrificarás o homem que me reveste. Isso muda toda a narrativa do cristianismo. Remove o conceito de traição e culpa. O Evangelho de Felipe contém outro segredo explosivo. A companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente. Para os gnósticos, esse relacionamento representava união mística, a união do masculino e feminino divinos. Mas a igreja não podia aceitar um Jesus humano, casado, sexualizado. A imagem precisava ser de um ser divino, celibatário e distante. Os textos apócrifos também falam sobre reencarnação. Orígenes de Alexandria, um dos maiores teólogos do século III, ensinava sobre vidas passadas. Mas em 553 d.C., a Igreja oficialmente condenou a doutrina da reencarnação. A razão? Política pura. Se as pessoas acreditassem em múltiplas vidas, perderiam o medo do inferno eterno. E sem medo do inferno, a Igreja perderia sua ferramenta de controle. Os manuscritos de Nag Hammadi falam sobre os arcontes, seres que controlam a realidade material. Segundo os gnósticos, os arcontes aprisionam a humanidade na ignorância e se alimentam de emoções negativas. Eles mantêm um véu de ilusão sobre a verdadeira natureza da realidade. Jesus veio para ensinar o caminho da libertação, não para morrer pelos pecados, mas para revelar conhecimento. O Apocalipse de Pedro apresenta outra versão chocante da crucificação. Jesus não sofre na cruz. É apenas uma ilusão física, enquanto seu verdadeiro ser espiritual observa de longe, rindo. Essa interpretação destruiria toda a teologia do sofrimento redentor. No Concílio de Niceia, em 325 d.C., o imperador Constantino decidiu o cânon oficial. Apenas 4 evangelhos foram aceitos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os outros foram declarados heréticos e ordenados para destruição. Milhares de cópias foram queimadas, e quem fosse pego com esses textos enfrentava pena de morte. A Inquisição medieval caçou impiedosamente qualquer vestígio de cristianismo gnóstico. Os cátaros, que preservavam ensinamentos gnósticos na França medieval, foram exterminados, mais de 1 milhão de pessoas mortas. Seu crime? Acreditar que conhecimento direto de Deus era possível para todos. Hoje, com os manuscritos de Nag Hammadi públicos, podemos finalmente ler esses textos. Mas a pergunta permanece: o que mais foi perdido? Estudiosos estimam que apenas 10% dos textos cristãos primitivos sobreviveram. Os outros 90% foram sistematicamente eliminados, a maior queima de livros da história humana. E o que esses textos continham? Talvez técnicas práticas de transformação espiritual. Talvez a verdade completa sobre quem Jesus realmente era. Os evangelhos proibidos são evidência de um dos maiores encobrimentos da história.
A supressão deliberada e violenta do conhecimento que moldou todo o cristianismo moderno. Agora a pergunta final. Por que tanto medo da verdade? O que a igreja ainda está escondendo? Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa seu like e se inscreve no canal porque tem muito mais verdades ocultas por vir. E comenta aí embaixo. Você acha que existem outros evangelhos ainda escondidos por aí? Até o próximo relatório do tempo.